Pronto, gente. Então, boa noite oficialmente. Vamos começar aqui a nossa sessão de dúvidas. Hoje a aula a sessão de dúvidas da semana passada, né? Que vocês assistiram, então, a primeira metade da aula sobre as leis de Mendel, tá certo? Então, agora nós vamos começar com a parte de herança monogênica, que é o tipo de herança mais simples que a gente vai estar acostumado, tá certo? Que é o azão-azinho, né? Que a gente tem na mão aqui. Então, vamos lá. No formulário de dúvidas dessa semana, chegaram 2 dúvidas, mas se vocês tiverem perguntas agora aqui que surgirem, vocês podem fazer à vontade, tá bom? Vamos lá. Ó, a primeira dúvida é o seguinte. Professor, não sei se eu entendi corretamente. O alelo recessivo é aquele que não se expressa por perder a função, devido a alguma ocorrência que ele sofreu e o desativou, ainda que ele esteja presente no gene. Se for isso mesmo, ele pode ser reativado posteriormente? Então, vamos lá. Ó, a primeira coisa que a gente precisa é acertar a terminologia, tá certo? O alelo, que é uma cópia, diferentes alelos são cópias levemente diferentes de um mesmo gene, tá certo? Então, se o gene está ali, ele é um alelo, tá bom? Então, no nosso caso aqui, a gente está falando de alelo dominante e um alelo recessivo. Então, sempre vai ter alguma coisa ali. Agora, a pergunta é assim, um alelo, ele pode perder uma função, tá certo? Que é quando ele vai se tornar um alelo recessivo. Um alelo recessivo, então, é assim, ou ele vai sofrer, né, alguma mutação que vai tornar o produto gênico que ele produz não funcional, tá certo? Sei lá, às vezes trocou um aminoácido positivo por um aminoácido negativo e agora isso faz com que a proteína dobre de um jeito diferente e lembra, né? Proteína funciona no esquema chave-fechadura, né? Dobrou, agora ela não encaixa mais onde ela deveria encaixar, então ela não é mais reconhecida, esse alelo para de fazer a sua função, tá bem? Então, isso é o que nós chamamos de um alelo recessivo. Outra possibilidade que a gente tem é que esse alelo recessivo, deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, senão vai ficar pulando coisa. Outra possibilidade é que um alelo recessivo, às vezes, o que ele pode fazer é, no meio ali da sequência das trincas de nucleotídeo, né? Uma das trincas sofreu uma mutação e isso virá um códon de parada. Vocês lembram do códon de parada lá que o Luiz ensinou no semestre passado, de tradução de proteínas? Não? O Luiz falou de tradução de proteínas para vocês? Então depois vocês deem uma olhadinha lá. Espera aí que eu já vou pegar um negócio aqui, vou botar aqui no chat para vocês. Vídeos do YouTube são excelentes. Espera aí. Tem um canal aqui no YouTube, ele chama The Virtual Cell. Deixa eu ver se eu acho ele aqui entre as minhas coisas aqui. Eu vou colar ele para vocês aqui. Ó, é este canal aqui. Ó, ele tem vários processos, tá certo? Em que vocês podem explicar. Ele está em inglês, mas ele é muito bem ilustrado. E aí eu quero que vocês olhem em específico, este vídeo aqui, que é o vídeo de tradução, tá bom? Então, o que vai acontecer ali, uma das possibilidades, ó, vocês se lembram, né? O DNA, ele é traduzido para RNA mensageiro, esse RNA transcrito para RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai ser traduzido numa proteína. A cada 3 pares de base vão determinar um aminoácido, correto? Então, o que vai acontecer é que você tem trincas diferentes
que determinam vários, as 20 possíveis aminoácidos que nós temos no organismo. E algumas trincas de nucleotídeos, elas vão determinar que são o final da proteína. Então, ao invés de adicionar um novo aminoácido naquela proteína, ele corta a proteína naquele lugar, tá certo? Então, eventualmente, uma mutação que troque uma trinca de bases ali por uma outra trinca que determine o fim da proteína, então imagina, a proteína de 200 aminoácidos. Se lá na posição 115 eu trocar uma das letras da trinca e isso acontecer de determinar um códon de parada, em vez da minha proteína ter 200 aminoácidos, ela vai ter 114, tá certo? Porque o 115 é onde não colocou mais ninguém. Uma proteína de 114 aminoácidos, ela não vai ser funcional. Tem metade dela que perdeu ainda, que está faltando. Então, ela não vai ter o formato final e, consequentemente, ela não vai desempenhar a sua atividade que ela deveria desempenhar. Então, isso é o que a gente chama de uma proteína truncada. Quando a proteína é truncada, ela é recessiva, tá certo? Então, o que vai acontecer? Por que nós estamos trabalhando com dominantes e recessivos aqui? A diferença é que o dominante é a proteína completa. Ela está bonitinha ali e vai desempenhar o seu papel. O recessivo, a grosso modo, é essa proteína que deixa de ser funcional. A partir do momento em que ela deixa de ser funcional, ela vai deixar de manifestar aquela característica. Então, imagina, você tem ali vamos fazer um exemplo hipotético e tosco, tá? A gente teria um gene que deixa a sua pele verde, tá certo? E ele vai no dominante. Por quê? Porque essa enzima vai desencadear uma cadeia de reações que vão produzir um pigmento verde que vai grudar na sua pele, tá bem? Se essa enzima deixa de ser funcional, ela não desencadeia a cascata gênica e logo o produto final não é formado e a sua pele deixa de ser verde, tá certo? Então isso é um gene recessivo. Mutações eventuais, quase sempre, quando a gente está falando de DNA, principalmente nessas áreas funcionais, as mutações tendem a ser o que nós chamamos de mutações sinônimas. Mutações sinônimas são aquelas em que, apesar de você ter a troca de um nucleotídeo na trinca, aquela trinca não muda o aminoácido que a trinca proporciona, tá certo? Agora, eventualmente, ela muda também o aminoácido, vai ser caracterizado como uma mutação não sinônima, e se ela muta para um códon de parada, vai ser então uma mutação sem sentido, que a gente chama, tá bem? Agora, não é porque você teve uma mutação no DNA que o resto da informação não está ali, tá certo? Então, eventualmente, se você sofrer uma outra mutação naquele mesmo lugar, a mutação pode ser revertida. Então, existe a possibilidade de você transformar também um gene que é recessivo em um gene de volta a ser dominante, um gene não funcional num gene funcional. Deu para entender? Eu nunca usei essa. Professor, Oi, eu querido. mandei uma dúvida no chat, mas, por exemplo, o senhor estava explicando meio que o gene recessivo, ele vai ter um defeito, digamos assim, né? Como o senhor estava explicando da Uhum, tradução. uhum. E, por exemplo, o que que faz o gene dominante não ter nenhum defeito? Porque ele respeita sempre aquela proporção, né? Ah, vão ser três dominantes, vai ser um recessivo. Não, então, mas o 3 para 1 aí já é uma probabilidade estatística. Porque o que vai acontecer? Quando você. O que deixou o gene funcional, a resposta é simples: seleção natural. Milhões de anos de evolução, e aquele gene foi evoluindo até que ele funciona de um jeito que ele funciona muito bem e está aqui na gente até hoje. Tá certo? O recessivo, eventualmente, ele tem é, essas mutações que deixam ele não funcional, tá?
Então, agora, se eu fizer o cruzamento, e aí casa até com uma dúvida que tem aqui, deixa eu mostrar para vocês, que é sobre o slide 21. O slide, que é esse aqui, ó. Vocês conseguem ver o meu slide aí? Sim. Ó, vai acontecer o quê? O 3 para 1, ele vai vir sempre na proporção quando você fizer o cruzamento de dois indivíduos heterozigotos, tá certo? Mas veja, é uma proporção fenotípica. Porque o que vai acontecer? Ó, cadê o pointer? Tá aqui. Esse indivíduo, ele vai produzir dois tipos de gameta, tá certo? Um que é dominante, um que é recessivo aqui. Em que proporção? 50% de um, 50% de outro. Porque ele tem dois tipos e na hora da meiose você vai segregar metade de um, metade do outro, tá certo? A mesma coisa vai acontecer aqui. Na hora de você fazer as combinações possíveis, né? Então, quando você está trabalhando, principalmente aqui no caso com ervilha, e que você tem então uma quantidade muito grande de novos encontros de gameta acontecendo, isso acontece bastante ao acaso e é refletido. Então, o que vai acontecer? Um quarto, ó, você vai ter a combinação então, do eção, coeção, do eção, coecinho, do ecinho, coeção, do ecinho, coecinho, tá certo? As quatro possibilidades estão aqui. Fenotipicamente, a característica que a gente vai enxergar, ela é como? Esse aqui, ele tem a característica dominante. Por quê? Porque ele só tem gene dominante. E esse aqui, ele também tem a característica dominante, mas você observa que ele, genotipicamente, ele é um indivíduo que tem um gene de cada um. A mesma coisa com esse aqui, e este 1/4, esse 25% aqui, ele é a porcentagem que vai aparecer só o recessivo, que é onde está o gene, não é defeituoso, não é essa palavra, mas o gene não funcional, tá certo? Mas veja, 3 para 1, então 1, 2, 3 para 1. Mas genotipicamente, eu não tenho 3 para 1. Eu tenho um homozigoto dominante, dois heterozigotos e um homozigoto recessivo. Tá certo? Então vejam, isso aqui, esse tipo de informação, para vocês prestarem atenção nas proporções, ele é importante porque a depender dos efeitos dos alelos, você pode fugir do 3 para 1, mas você nunca vai fugir do 1 para 2 para 1. Um dominante, dois heterozigotos e um recessivo. Imagina o seguinte, ó, vamos voltar. Eu estou adiantando um exemplo de uma aula para frente, mas é o seguinte, imagina assim, ó, eu tenho dois alelos, um alelo azão e o alelo azinho. O azão determina que a cor é vermelha. O azinho determina que a cor é branca, mas nenhum dos dois é dominante. Os dois são funcionais. Então, no heterozigoto, você não vai produzir só um tipo de pigmento. No heterozigoto, o homozigoto dominante produz só pigmento vermelho. O homozigoto, o do azinho, produz só pigmento branco. Mas o heterozigoto vai produzir dois pigmentos, o branco e o vermelho. Então, este indivíduo, ele vai ser rosa. Ele não vai ser nem branco e nem vermelho. Tá certo? Então, qual que é a proporção que você vai encontrar nesse cruzamento quando você cruzar dois indivíduos que são no rosa ali? Vai sair 1/4 de vermelho, 1/4 de branco e 2/4 de rosa. Tá certo? Em qual proporção? 1 para 2 para 1. Uma parte de homozigoto dominante, duas partes de heterozigotos, uma parte de homozigotos recessivos. Percebeu? Então, veja. Por que é, então, que eu amarro a primeira aula do semestre como meiose e a segunda parte para a gente entrar na lei de Mendel? Porque este tipo de segregação aqui, ó, ele está diretamente relacionado
com a meiose, tá certo? Veja, então, um indivíduo aqui, no caso, que é heterozigoto, esses cromossomos vão se duplicar e depois eu vou ter aqui 4 gametas na proporção meio a meio, tá certo? Se eu juntar esses dois caras aqui, ó, e cruzar com um outro igual, eu vou ter sempre essa proporção. No nosso exemplo aqui, para ficar mais fácil, vou ter 2 com o gene vermelho, ou um quarto com o gene vermelho, 2 quartos com um vermelho e um azul, e um quarto com 2 azuis, se eu fizesse esse cruzamento, tá certo? E isso obrigatoriamente vai acontecer todas as vezes, mas não é a proporção fenotípica que está me importando aqui, só a proporção genotípica. Se você entende como acontece a segregação e depois casa o efeito do gene, você resolve toda a parte de genética clássica. Deu para perceber? Tá bom? Vamos lá. Podem me parar a qualquer momento, tá? Vamos ver, tem mais parte de dúvida aqui, ó. Aí, uma pergunta é o seguinte. Professor, o que seriam os indivíduos puros no estudo de Mendel? Como ele sabia que tinha uma linhagem pura e só daria descendentes com aquela característica? Excelente pergunta. O que ele fez? Ele assume isso, tá? Mas por que ele assume isso? Porque ele já ficou fazendo o endocruzamento daquela população por várias gerações. Mas várias gerações, até chegar a um ponto em que nenhum dos descendentes escapava mais de ser na característica que ele queria, tá certo? Então, que vamos supor, lá na ervilha, se ele tivesse colocando, cruzando indivíduos verdes e a ervilha que produzem ervilhas verdes e ervilhas amarelas, tá certo? Sendo que a amarela é dominante e a verde é recessiva. Quando ele fizesse um cruzamento, colhesse as ervilhas, ele só queria amarelo, o que ele fazia com as ervilhas verdes? Tirava, tá certo? Plantava as amarelas. Tira verde, planta amarela. Tira verde, planta amarela. Tira verde, planta amarela. Você concorda comigo que você automaticamente está eliminando os genes recessivos da sua população quando você está fazendo isso? Então, se você fizer isso reiteradamente por várias gerações, e o bom da ervilha é que era uma geração muito rápida atrás da outra, em algumas gerações, ou seja, num espaço relativamente curto de tempo, ele conseguia assumir, né, até um momento, olha, neste canteiro aqui, não importa o cruzamento que eu faço de qual planta com qual planta, eu sempre tenho plantas produzindo ervilhas vermelhas. Ah, ervilhas vermelhas não, ervilhas amarelas, tá certo? O recessivo é mais fácil, porque a partir do momento que você cruzou a verde com verde, lá só vai ter verde, porque não tem outra escapatória, tá certo? Então, após fazer esse monte de cruzamentos todos sistemáticos e eliminando os indivíduos da cor que você não queria, você acabava mais ou menos garantindo uma população pura. Tinha 100% de certeza? Não. Podia ter um alelo perdido ali? Podia. Mas para os experimentos já valia. Certeza ele não tinha, tá? Mas quando você olha lá, eu não coloquei, eu vou colocar no Moodle aqui para vocês uma cópia do primeiro, do paper dele. Eu já falei que eu ia fazer isso, eu não fiz. A cópia do paper dele em inglês, para vocês verem os experimentos e tudo mais, inclusive os dados que ele tinha. Quantos indivíduos, quantos de uma cor, quantos de outra cor, quantos altos, quantos baixos, se a flor era aqui, era lá, e ele fazia as continhas e via as proporções, tá? Então aí via lá, o 3 exato para 1 nunca vinha, tá certo? Óbvio, por conta que é biologia, não é matemática, tá certo? Mas sempre girava ali entre 2,9 a 3 qualquer coisa para 1. Eu vou colocar, tá bom? Vou fazer isso hoje ainda, na hora que a gente acabar aqui. Mais uma vez. Então, para ele ter uma praticamente certeza de que eram puras, ele simplesmente ia fazendo
Reprodução até obter somente as ervilhas daquela cor específica. Isso. É meio empírico, tá? É meio observacional, assim. Ele não tinha como testar, mas ele assumia que era assim que funcionava. E, a grosso modo, funciona mesmo, tá? Você pode até ter um ou outro indivíduo heterozigoto ali, né? Mas se você fizer isso num número muito grande de cruzamentos, a tendência é que você tenha esses desvios diluídos naquele número muito grande, e aí na hora de fazer a estatística você nem percebe, tá? Aí, ó, essa pergunta, tem uma pergunta aqui que é relativamente, parece que ela é relativamente simples, mas ela não é tão simples assim, tá bom? Que é aqui a pergunta de qual que é a definição exata de genótipo e fenótipo, certo? A grosso modo, quando você vai fazer essa divisão, o que acontece? Por genótipo, nós estamos entendendo a sua constituição genética para uma determinada característica, tá certo? Então é o quê? Veja, eu geneticamente tenho condições, tenho o potencial de atingir 2 metros de altura, certo? A gente vai falar de genética quantitativa mais para frente, mas tudo bem. Vamos assumir que eu tenho o potencial de ter 2 metros de altura. Então, qual que é o meu genótipo? O meu genótipo é tantos genes de altura até chegar em 2 metros. Qual que é o meu fenótipo? O meu fenótipo é 1,84 m. Ah, mas você não tem potencial para chegar a 2 metros de altura? Eu tenho. Mas o que aconteceu? Quando eu era criança, eu era uma criança enjoada. Uma criança que era duro de comer. Sabe biotônico Fontoura, que hoje tem até sabor? Minha mãe vivia entuchando biotônico Fontoura goela abaixo para ver se abria meu apetite. Então, quando eu era criança, eu não comia direito. Tá? E aí o que aconteceu? O ambiente fez uma influência em cima do meu genótipo e não permitiu com que eu desenvolvesse todo o meu potencial genético, que seria de atingir 2 metros. Tá certo? E é a mesma coisa. Se você pegar os meus pais não são altos. Meus pais são baixinhos também. Meu pai é um pouco maior, minha mãe é pequenininha assim também. Mas o porquê? Por que eu sou muito maior do que os dois? Porque quando eu ensinar vocês a fazer a conta de herdabilidade lá para frente, se você fizer a conta do tamanho dos meus pais, era para eu ser menor, não era para eu ter 1,84, para eu ter 1,70, tá certo? Mas o que aconteceu? Meu pai e minha mãe, quando eram crianças, eram muito pobres, não tinha dinheiro para comprar comida, comia mal, e os dois cotoquinhos. Eu tenho potencial, eu tinha um pouco mais de comida, eu comia menos porque eu era um chato, tá certo? Mas eu desenvolvi mais potencial. A minha filha também tem potencial, porque eu sou maior, minha esposa é um pouco menor, mas ela também tem o potencial. Ela come? Não, porque ela é chata também. Né? Isso ela também herdou de mim, também é genético, essas coisas. Então, ela não vai atingir o tamanho que ela tem para atingir todo. Por quê? Porque ela come mal. Então, é o efeito do ambiente em cima de um genótipo. Tá certo? Outros exemplos, a gente pode fazer exemplos muito mais simples do que esse que eu estou contando para vocês. Tá certo? Veja ali. Carol, seu cabelo é dessa cor? Não. Que cor que ele é? Castanho claro. Castanho claro. Então, genotipicamente, seu cabelo é castanho claro. O que você fez? Comprou uma Uma tinta. tinta, passou e, ao expor o seu cabelo a essa tinta, ou seja, a um ambiente diferente, o cabelo atingiu um fenótipo diferente, tá certo? Então, é isso que a gente pode fazer. Então, genótipo é a sua constituição genética, que está nos seus genes e você deve manifestar de tal característica. O fenótipo é o que os seus genes podem manifestar influenciado pelo ambiente. Você comeu mais, se você botou uma tinta no seu cabelo, se você colocou. Para planta isso é muito comum, né? Tem uma planta chama
viram aquela hortênsia, aquela planta que faz uma bola assim de flores? Hortênsia é o seguinte, a hortênsia é uma planta que ela tem uma plasticidade fenotípica muito grande. Você crescer ela em solo pobre em calcário, ela é branca. Se você passar e jogar calcário e ela crescer ali, a mesma flor se torna azul. Porque o ambiente está influenciando a maneira como aquele genótipo vai se manifestar. Tá certo? Então, é mais ou menos isso. Tá? Ficou claro? A diferença entre genótipo e fenótipo aqui? Professor, não Oi. tem, não tem muito a ver, mas e, por exemplo, quando os filhos têm uma característica que os pais não têm. Uhum. Pô, por que isso acontece? Em Por geral, exemplo, um filho tem e o outro filho não. em geral, o que depende um pouco do tipo de herança, tá bom? Mas assim, a explicação mais simples é que, em geral, essas características que os pais não têm e o filho tem, ou um filho tem e o outro não tem, e os pais não têm, é quando essa característica ela é recessiva. Na Sem ser a aula dessa semana agora, que vocês vão ver segundo a lei de Mendel na próxima, que a gente vai trabalhar com heredigramas, o que vocês vão perceber é o seguinte, assim, veja aqui, ó, esse exemplo, ele é muito claro quando a gente vai trabalhar. Vamos pegar esse aqui, ó, deixa eu compartilhar com vocês. Ó, imagina se vocês não soubessem que esses pais aqui da geração parental eram um liso e o outro rugoso. Então, finge que isso não é, ou finge que essa parte amarela não existe. Se a gente está começando um cruzamento aqui, ó, um pai é liso, o outro pai é liso. E eventualmente apareceu aqui na prole alguém que é rugoso, tá certo? Então, o que isso quer dizer? Esses pais, quando os dois pais não têm a característica e ela se manifesta em um dos filhos e não nos outros filhos aqui, tá certo? O que isso quer dizer é que normalmente essa característica tem duas possibilidades. A mais comum é que ela é uma característica recessiva, estava mascarada no pai. Eu tenho o alelo para tal característica, mas o dominante não deixa essa característica se expressar. Tá certo? A, a, o outro parental também é heterozigoto, ou seja, não aparece, mas tem o gene. E na hora de você fazer o cruzamento, os dois mandam um recessivo e essa é a combinação possível. Tá certo? Então, essa é a mais comum. Característica que aparece nos filhos, sendo que os pais não têm, em geral, é uma característica recessiva. Outras possibilidades são ou você tem uma mutação nova acontecendo naquele indivíduo e aparece a situação, é possível, tá certo? Tem até um heredograma que a gente vai estudar daqui 2 aulas, que é da família real britânica, em que você traça na linha do tempo o aparecimento de um caso de hemofilia. Ninguém dali para trás tinha, daquele caso para frente tinha. A doença surge na família e vai se perpetuando até os dias de hoje. Tem duas explicações. Ou a mutação surge exatamente naquele indivíduo e aí ele passa para as futuras linhagens, ou a rainha deu uma pulada na cerca e introduziu esse gene na família. Tudo é possível, tá certo? Mas são aí as possibilidades que nós temos, tá certo? Tem outras possibilidades, a gente vai ver na aula de interações gênicas, mas não adianta ficar explicando agora, porque são explicações mais complexas. Vamos lá. Tem mais uma aqui, vamos ver. Chegou uma terceira pergunta, vamos lá. Professor, se as ervilhas amarelas e lisas fossem cruzadas com as ervilhas verdes e rugosas, na geração seguinte, todas as ervilhas que nascerem, amarelas, rugosas, amarelas, lisas, lisas e verdes, rugosas, podemos dizer que são as características fenotípicas e estão ativas, enquanto as que não aparecerem são recessivas? Justificar assim já bastaria?
Ó, espera um pouco, vai depender um pouquinho aqui. Aí você vai depender um pouquinho do genótipo dos seus parentais, tá certo? Então veja lá, se você estiver cruzando uma ervilha amarela e lisa, homozigota para as duas características, se você cruzar ela com um indivíduo verde rugoso, todos os filhos vão ser amarelos e lisos, certo? Eles vão ser, esse aqui, um parental só manda gene alelo dominante, o outro parental só manda alelo recessivo. Então, a sua geração filial F1 vai ser obrigatoriamente heterozigota, tá certo? Então, se ela é heterozigota e tem dominância, todo mundo vai apresentar a característica do recessivo, do dominante, do parental dominante, tá certo? Deixa eu ver o resto da dúvida aqui. Agora, se você estiver cruzando um indivíduo amarelo e liso, que é heterozigoto para as duas características, amarelo e liso para as duas características, aí, aí você vai gerar as quatro classes, quando você cruzar ele com o heterozigoto, com o homozigoto recessivo. Aí você vai ter as quatro possibilidades de combinação, tá bom? Eu só não entendi se essa parte da pergunta são características fenotípicas e estão ativas, enquanto que as que não aparecem são recessivas. Assim, ó, eu não sei se eu consegui compreender exatamente a dúvida, mas características fenotípicas estão ali, tá certo? Nós estamos pensando populacionalmente naquela minha amostra de ervilhas. Elas existem, elas estão ali, mas o fato de você, vamos supor, se eu cruzar um homozigoto dominante para cor e para textura com um heterozigoto recessivo, ou com um homozigoto recessivo para cor e textura, todo o meu F1 vai ser de uma característica só, mas isso não quer dizer que a característica recessiva desapareceu completamente da população. Ela encontra-se na população, só não está manifestada por conta daquela combinação particular de gametas que se encontraram, tá certo? Mas a partir do momento em que o F1 gerar novos descendentes, a característica vai reaparecer. Era isso a dúvida? Quem perguntou tá aí? Quer tentar me explicar de outro jeito, se eu não entendi o que era a dúvida? Sou eu, professora Rúbia, que tinha escrito essa pergunta. É porque lá no vídeo o senhor fala das características que são ativas, que é as que aparecem, e as que não aparecem, o senhor coloca que teve algum motivo que deixou elas inativas. Sim. Aí a minha pergunta era mais ou menos assim. As características que não aparecem, a gente poderia entender como todas elas como recessivas e todas as que aparecem por estarem ativas como dominantes? Não necessariamente, viu, Rubia? Não necessariamente. Às vezes, que está algumas aulas mais para frente, lá na parte de mutação e reparo, quando a gente vai trabalhar o surgimento de características recessivas e dominantes. Mas, basicamente, não pense em características ativas ou não. Pensa se o gene está produzindo um composto que é ativo, tá certo? Ou se é um composto que não é mais funcional. Aí funciona o seu raciocínio. Não pense na expressão fenotípica. É que aqui, no caso das ervilhas do Mendel aqui, é uma relação muito direta. É um gene que dá uma característica, tá certo? Então, assim, o fato de você, dessa proteína ser funcional torna a ervilha amarela, o fato dela não ser funcional torna a ervilha verde, tá certo? Mas a gente vocês vão ver ao longo do curso, a gente tem umas coisas muito mais complexas, várias proteínas, unidades proteicas para formar uma
proteína funcional do FING e tudo mais. Isso afeta um monte de coisa, tá? Cascatas gênicas. Então, por exemplo, se a gente pegar ali indivíduos albinos, por exemplo, você vai ver que o albinismo, embora fenotipicamente seja uma característica, tipo ausência de produção de melanina, você vai ver que existem vários genes no meio da cascata que podem estar mutados e todos eles vão te levar à mesma característica. Então, eu poderia pegar dois albinos que têm duas mutações diferentes, cruzar os dois e os filhos seriam não albinos, tá certo? Então, pensa quando você estiver falando em coisas em ativo, pensa no produto gênico. O produto gênico é funcional ou o produto gênico não é funcional? Aí você consegue facilmente identificar um gene que vai ser dominante, um gene que vai ser recessivo, certo? Certo, professor. Obrigada. Nada. Mas eu fico meio assim, porque eu não sei se eu consegui internalizar a informação. Mas eu entendi o senhor falou. Acho que só falta mesmo absorver melhor. Tá, mas uma coisa que se vocês quiserem, né, assim, se faltar qualquer coisa, se precisar, o bom da aula gravada é que ela tá lá, né? Você sempre consegue dar uma corridinha lá e assistir de novo. Mas principalmente nesse começo agora, em que a gente vai falar hoje de primeira lei, segunda-feira que vem de segunda lei e tal, que as coisas estão tudo muito amarradinhas, até a aula de interação gênica, né? Que as coisas estão tudo muito amarradinhas, vocês podem ficar puxando conceitos dessas primeiras aulas, porque é essa amarração nesse comecinho que vai fazer com que a gente consiga ir até os temas mais cabeludos lá de genética quantitativa, melhoramento genético, tá bom? Vocês têm uma coisa legal é vocês tentarem amarrar bem o conceito agora no comecinho, porque eu falei isso já, eu vou falar sempre. Amarrou a distribuição dos genes, dos alelos ali, você amarra toda a parte da disciplina. Entendeu esse pedacinho? O resto é só você pegar situações particulares e encaixar ali que você chega no resultado final. Fala, Carol. O senhor falou que meio que os genes dominantes e recessivos, o Mendel acabou descobrindo lá a partir da seleção natural, né? Ele foi selecionando. Tem algum outro modo da gente descobrir qual é o gene dominante e qual é o recessivo? Só cruzando. Só cruzando. Assim, molecularmente, você consegue fazer uma caracterização, né? Então, por exemplo, hoje em dia, a gente sabe que, por exemplo, a anemia falciforme, ela acontece por conta de uma única mutação no ponto X, no sexto códon do gene que vai gerar uma das proteínas da cadeia da hemoglobina, tá certo? Então, se eu pegar o DNA, eu consigo sequenciar e ver se a mutação existe ou não. Se eu pegar a proteína e sequenciar, eu consigo ver se o aminoácido que está ali devia estar ali ou não. Então, eu consigo. Mas tudo parte de um princípio que, inicialmente, eu preciso ter os indivíduos já caracterizados, né? Então, o cara da anemia, eu sei que é assim observacionalmente, aí eu puxo o, o tipo do genótipo e aí eu faço o sequenciamento e vejo. Fora disso, acho muito difícil. Mas hoje em dia, assim, principalmente para diagnóstico médico com relação a características dos genes, tem muitos testes que são relativamente, assim, não vou dizer baratos, mas eles não são uma coisa absurda de cara para ser feita. Então, por exemplo, tem até empresas terceirizadas que fazem hoje em dia aqueles screenings de predisposição a câncer de mama, câncer de colo retal, doença de Huntington. Tem um monte de genes que você consegue mapear
simplesmente fazendo as análises de biologia molecular, tá? Mas para descobrir se o gene é dominante ou recessivo, aí não tem jeito, tem que ser na observação mesmo. Mas muitas dessas características, elas já estão mapeadas há muito tempo, tá certo? A gente só está adicionando facilidades hoje em dia de descobrir se elas existem ou não. Certo? Rúbia. Professor, Oi. só para me entender se eu realmente entendi. Por exemplo, aliás, a gente sabe que olhos castanhos são dominantes porque a maioria das pessoas no mundo tem essa característica, não? Aí que tá. Você não precisa. Essa é uma coisa muito comum. Ó, a gente tem essa mentalidade, e isso é embutido na gente porque o próprio nome do alelo leva a gente a pensar isso. Que o dominante é melhor, o recessivo é ruim. Tá certo? A gente tem essa na cabeça. Embutido lá no fundo da sua alma, o nome te leva a pensar isso. Certo? Mas não é por isso, não. Por exemplo, Rúbia, a gente tem que o olho castanho ele é na maior parte da população, porque aqui onde a gente vive, a frequência desse gene, desse alelo, ela é muito maior. Passa na Suécia. Pega a cor do olho do pessoal de lá, tá certo? Então, se você for pensar por esse, se você for pensar simplesmente pela quantidade de gente que tem, não necessariamente isso é verdade. E assim, é muito difícil você pegar uma situação dessas, mas imagina que surge uma mutação, que nem essa que o Luan falou aqui, ó. O Luan acabou de contar que tem gente com o olho meio violeta, tá certo? São Targaryen, né? Vamos lá. Imagina que, hipoteticamente, esse olho violeta ele é recessivo completo, tá certo? A genética de cor do olho é mais complicada do que um par só, são vários pares envolvidos, mas vamos assumir que é um só para facilitar o nosso raciocínio. Só que o fato de você ter um olho violeta te confere alguma vantagem evolutiva. E por vantagem evolutiva, eu quero que vocês pensem que ou o indivíduo que tem olho violeta sobrevive mais ou deixa mais descendentes. Tá certo? Então, de cada 100 indivíduos de olho violeta, 99 sobrevivem. Cada 100 indivíduos com outras cores de olho, 80 sobrevivem. Tá certo? Num primeiro momento, se a gente pegasse um recorte agora e eu te dissesse 10% da população tem o olho violeta e os outros 90% têm olho de outra cor, neste momento você pensaria automaticamente que o olho violeta, por ter menor quantidade, é pior que o olho de outras cores, tá certo? Só que pensa daqui a algumas gerações, em que este camarada sobrevive muito mais e deixa mais descendentes do que os outros. Você percebe que a população de pessoas de olho violeta tende a aumentar e a população de pessoas com outras cores de olhos tende a se reduzir. Então a gente pode também estar fazendo um recorte temporal, tá? Então, não necessariamente só porque tem mais é dominante, ou não necessariamente só porque é dominante é bom. Isso é uma coisa que a gente é levado a pensar pelos nomes, tá? Mas volta para sua dúvida, vamos lá. Eu não sei se eu tinha pensado exatamente assim, professor, se aparece mais é bom e se aparece menos é ruim, mas eu tinha pensado em algo mais ou menos assim. Eu vou usar a questão dos países que o senhor tinha falado. Tá. Por exemplo, aqui, que nem o senhor falou, a gente tem a gente tem uma maior frequência de olhos castanhos, então a gente pode assumir que eles são dominantes. Enquanto na Europa, a maior você pode assumir que eles estão em maior quantidade na população. Você encontra ele com maior frequência, mas não quer dizer que ele é dominante. Ah, sim. Mas hipoteticamente, então, se a gente assumir que olhos castanhos são dominantes e olhos claros não são dominantes, e se a gente coloca aqui, por exemplo, no Brasil, como sendo dominantes na Europa por ter uma
pequena quantidade de pessoas que têm olhos castanhos, a gente pode assumir que aqui ele é dominante e lá ele é recessivo? Não, então, ele continua sendo dominante lá também. Só que o que vai acontecer? Como a frequência de genes, de alelos para olho claro naquela população é muito grande, a chance de dois indivíduos de olhos claros se encontrarem e terem descendentes é maior do que eles se encontrarem com um de olho castanho. Então, você tem os cruzamentos preferenciais ali, e isso faz com que aquela frequência esteja sempre alta, tá certo? Mas não quer dizer que aqui ele é dominante, lá ele é recessivo. Quer dizer que a frequência deles é muito diferente, só isso. Mas se você, lá na Suécia mesmo, pegar uma pessoa de olho castanho, assumindo essa possibilidade, essa premissa de que um é dominante e outro é recessivo, os filhos tendem a ser heterozigotos e vão ter olho castanho, tá certo? Mas aí você tem que levar em consideração uma outra coisa, além da frequência, tá certo? Não é que lá naquela população específica você tem pessoas de olho claro ao acaso. Naquele ambiente, houve uma pressão seletiva e pessoas com olho claro deixavam mais descendentes do que pessoas de olho escuro. Tá certo? Isso tem a ver com intensidade de radiação solar, tem a ver com quantidade de luz que chega, comprimento do dia, né? Isso tudo. Agora, se você se aproxima mais dos trópicos, o que acontece? Quem tem olho mais escuro e isso também está relacionado com a quantidade de melanina do corpo, tá certo? Já tem uma maior vantagem. Por quê? Porque enxerga, consegue ficar com o olho mais aberto, enxerga melhor em muita claridade. Todo mundo que tem um amigo de olho claro, que abre, sai no sol e fala assim, não é frescura. Não é frescura da pessoa, tá certo? Que tá, não, por quê? Porque tem pouca melanina, a melanina absorve mesmo os raios solares, dá uma proteção maior. Você vive num ambiente com menos radiação solar, com dias menos compridos, isso tende a ser diferente. E de um lado tem uma vantagem e do outro tem outra. Então, as frequências dos genes, elas também são moldadas de acordo com as pressões seletivas que existem nos lugares. Tá bom? Deu para Obrigada, entender? professor. Entendi. Tá bom. Temos mais dúvidas, pessoal? O formulário acabou. Mais nada? Então tá. Ó, já coloquei lá no e-disciplinas já está disponível a segunda parte da aula, tá certo? Que é a parte da segunda lei de Mendel. Está disponível o PDF, que é o mesmo desse agora, né? Você só vai continuar uma segunda parte da aula. O formulário de dúvidas. E eu vou colocar esses links que eu coloquei aqui, tanto do canal do Virtual Cell e da tradução, e o capítulo do Mendel, tudo lá no e-disciplinas para vocês terem. Tá certo? Então deixa eu parar de gravar.